A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. A paz, irmãos. Eu sou o Israel. Meu nome é Emerson. E eu sou a Djavanusa. E, irmãos, nós somos líderes da Célula Azul e estamos aqui trazendo um estudo sobre a vida de Jesus para vocês, para que vocês saibam quem foi Jesus. E hoje a gente vai falar de Jesus, o Messias. Quem é Jesus, Djavanusa? Jesus é o nosso Salvador. Ele é aquele que foi prometido desde a fundação do mundo. Amém. Quem é Jesus, Emerson? Tudo. Irmãos, o nosso texto base está em Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação, por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma à morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Então, gente, Isaías 53 é um texto que foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. E ele é muito explícito, fala exatamente sobre Jesus e tudo que ele ia passar. Ele mostra aqui que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Esse texto mostra que as pessoas olhavam para ele e não via nada de belo nele, mas ele se pôs daquela situação para tomar sobre si as nossas iniquidades. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor Jesus tomou sobre si nossas transgressões, ele sofreu, ele derramou seu sangue e ele se tornou o nosso Salvador, porque ele intercede por nós. Ele, quando a gente comete algum pecado, é o sangue dele que nos cura. Então, é esse o Jesus que mostra aqui. Mostra um homem que foi humilhado, maltratado, mas que eles não sabiam que era o Messias, que era Deus, que era o Senhor. E depois ele ainda foi
levado, ele foi sepultado numa sepultura do rico, né, que é José de Arimateia, e isso tudo está escrito aqui. Eu vi uma entrevista que o rapaz ele contava Isaías 53 para um judeu, lá em Jerusalém. Eu vou ler um livro, era um jovem, uma parte da Bíblia, e leu tudo. Tu acha que esse texto está no Antigo ou no Novo Testamento? Ele falou, no Novo. Falou, por quê? Porque fala de Jesus. Ele falou, não, está falando de Jesus, mas 700 anos antes dele. Então é tão óbvio que isso aqui fala de Cristo. A gente tem que ter noção de todo o sacrifício que Jesus fez por nós, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos curou e nos sarou pela fé. Pela fé, Ele nos leva até Ele. Amém. E isso que a tia falou de José Arimateia está em João 19, do 38 até o 42, irmãos. Esse texto, se a tia vai abrir aqui, eu vou pedir ela para ler. E, irmãos, a tia Vanusa vai estar lendo aqui agora o texto de João. Amém? João 19, 38 a 42. Isso. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e óleos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém. Amém. Vocês viram, irmãos, algo que estava lá em Isaías 700 anos antes da vinda de Cristo se cumpriu. E a gente vê isso nas Escrituras como um todo, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Ela é toda unificada. Amém. Não existe contradições na palavra. Amém. Por mais que às vezes alguns digam que há. Não há, irmãos. E voltando para o nosso tema principal. Quem foi Jesus? Irmãos, Jesus, como a maioria sabe, era filho de Maria e filho, vamos dizer assim, adotivo de José. Irmãos, a gente vai ver aqui no texto o porquê José era o pai adotivo de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desbochada, isso mesmo tinha? Desposada, com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então a gente vê aqui que Maria ainda não estava casada com José e ela fica grávida. Se a gente for ler o texto todo, recomendo que vocês leiam em casa. José ele fica preocupado de ter Maria como mulher, achando que ela havia o traído. Mas aparece um anjo e fala para ele que não houve traição e que foi o Espírito Santo de Deus que concebeu aquela criança. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E a gente vê ali que é o próprio Jesus. Essa criança era o próprio Jesus. E Jesus ali, ele começa a crescer. Maria e José começam a cuidar dele. A gente vê diversas passagens na Bíblia falando a respeito da vida de Jesus, falando do seu primeiro milagre. Mas antes disso, a palavra fala que ele trabalhava como carpinteiro. Como a gente viu em Isaías, fala que ele era alguém experimentado no trabalho.
E carpintaria, ainda mais naquela época, não era algo fácil. Verdade. Era tudo trabalho manual. Imagina modelar a madeira só no punho. Então aquilo dali realmente era algo muito cansativo. Imagina, Jesus devia carregar toras nas costas para poder ser modelada no machado, né? Porque não tinha serras igual tem hoje, elétrica, essas coisas, né? Então ele era realmente um homem experimentado no trabalho. E né, José criou ele, né, como pai, embora fosse padrasto, mas criou ele como pai. E Jesus, ele honrou todas as fases da vida de um judeu, né? Ele foi apresentado no templo no 8º dia, ele honrou seu pai, tanto é que trabalhava com ele, ele fez tudo direitinho até chegar aos 30 anos, que quando ele começou o seu ministério. Como a tia falou, né? Ele começou o ministério. E o ministério dele só durou 3 anos e meio. Eu sei que para muitos, 30 anos é muita coisa. Mas Jesus só precisou de 3 anos e meio para fazer muita coisa. É verdade. Para fazer muita coisa. E assim, Jesus ele colocou pra gente também que a gente ia fazer coisas maiores que ele. Falou. Mas depende mais da gente do que do próprio Jesus, porque ele colocou a capacidade pra gente, como ele teve a sua capacidade. Mas assim, Jesus Cristo, ele precisou de poucas coisas, poucas pessoas, não precisou também de muito alimento, porque de pouquinho alimento ele começa a transbordar, né? Ele começa sempre no pouco e depois termina no muito. Então, assim, Jesus Cristo, ele é tudo. E a gente tem que entender a história realmente, por como o Israel falou. É mais fácil, de vez de a gente ficar falando, é mais fácil vocês ler, para que vocês entendam também. A tia aqui é professora, então ouvindo não é muito bom, só ouvindo. O negócio é estudar, né, tia? É verdade. É verdade. É 90, a gente também tá. E, irmãos, esse estudo ele vai ser bem breve, mas conforme for passando, a gente vai pegando experiência aqui no canal também, a gente vai fazendo estudos mais longos. Mas a gente já citou aqui que Jesus é o Messias, mas quem é o Messias? Obviamente é Jesus, mas quais são as características do Messias? Como ele veio, como ele se mostrou e a palavra fala que ele voltará. Então, como ele voltará? E a tia agora vai falar a respeito de Jesus, o Messias. No Evangelho de João 1, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora o versículo 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória, a glória como no unigênito do Pai. Então, João aqui, ele discutindo para nós, ele mostra para nós que Jesus estava no momento da criação, né? Tudo que foi feito, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele ajudou no momento da criação, ele estava com Deus, ele é uma pessoa da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o Filho, né? Ele, como Filho, ele veio ao mundo, ele habitou entre nós, como está aqui, ele veio para os seus eram os judeus, o povo escolhido de Deus, mas os seus não o receberam. Então aqui diz que a todos os que recebem, ele se faz filhos de Deus, ele faz deles filhos de Deus. Então ele agora,
a gente, nós os gentios, que não somos judeus, somos gentios, temos essa oportunidade de, através da fé em Jesus, sermos considerados filhos de Deus por adoção. Então, assim, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é Deus, que Jesus era Deus, que ele se esvaziou da sua glória, tomou a forma de homem e veio para nos salvar. Então, é maravilhoso poder saber que ele nos ama, Isso. que ele conhece as nossas dores, porque ele se fez homem e ele sabia o que era sentir dor, ele sabia o que era cansaço do trabalho, ele sabia o que era cansaço de caminhar, ele sentiu dor pelos nossos pecados, mas ele não deixava de ser Deus. Por isso, porque ele era limpo, porque ele era o cordeiro que foi prometido desde Gênesis, foi prometido um cordeiro, alguém que ia salvar, era ele. Ele não cometeu pecado nenhum. Então ele foi o último sacrifício feito pelos nós, homens, por nós, exatamente. Foi o último sacrifício. E com esse sacrifício, ele rasgou o véu que nos separava de Deus. E agora a gente pode falar com o Senhor, com Deus, e podemos ser seus filhos através da fé. Amém. Que nem a tia falou aqui. Jesus, ele sendo Deus, ele tomou a figura humana. Ele tomou a figura humana e por nós ele foi sacrificado. Por quê? Crucificado e sacrificado. Por quê? Porque desde Adão e Eva, quando o homem peca, o ser humano sempre precisou fazer sacrifícios de cordeiros puros, sem mancha, sem mácula, sem defeito, para pedir perdão do pecado. Só que isso não era o suficiente. Era necessário que alguém totalmente puro, sem que o pecado estivesse nele, sem que o pecado nem sequer tivesse passado por ele, fosse sacrificado. E Jesus era a única pessoa que podia fazer isso por nós. Então, até hoje. Então ele toma a figura do homem e a palavra fala que ele tomou sobre si. O que Isaías fala? Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E, irmãos, fugindo um pouco aqui do estudo, não do tema, mas do estudo, se você está passando por qualquer coisa nesse momento, saiba que tem um Deus que te ama. Amém. Esse Deus é Jesus. Amém, Jesus. Ele tomou sobre si todos os teus pecados e todas as tuas dores. Saiba que essa dor que você está passando não é maior do que Jesus. E coloque tudo nele, porque o fardo dele é leve, diz a palavra. E o jugo dele é suave. E, irmãos, ele, sendo o Messias, para nos salvar, ele, que nem ele fala ali, como ovelha muda, ele foi levado aos seus tosqueadores. Ele não abriu a palavra para dizer, eu sou Deus, vocês não podem fazer isso comigo. Não, ele se entregou. E um dia ele vai voltar. Amém, Jesus. Em Atos 1:11, diz assim, os quais lhe disseram, varões de Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Isso daqui, irmãos, é depois que Jesus já tinha sido crucificado, depois que ele já tinha sido ressuscitado, depois que ele tinha aparecido para todos os seus discípulos, ele finalmente é levado aos céus. E aqui os discípulos ficam vendo ele subir, e imagino eu, irmãos, que bate uma certa aflição neles, né? O texto não fala isso, mas eu estou imaginando. E aparece o anjo e fala, né? E disseram aos varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. E dessa vez ele vai voltar para que nós moremos eternamente com ele. Amém, Jesus. É o propósito dele subir, né? É o propósito. Desde o início, Deus, quando cria Adão e Eva, ele cria para que nós vivêssemos com ele. A palavra fala que no entardecer do dia, Deus aparecia para Adão e eles conversavam.
Eu não sei qual era o conteúdo da conversa, mas eles conversavam. Coisas celestiais. Imagino, sei lá, talvez Adão falando, né? Senhor, hoje eu descobri uma fruta nova que tu criaste. Ela é assim, assim, assim. E, irmãos, não é besteira pensar desse jeito, porque Jesus quer ouvir o seu dia a dia. Ele quer intimidade da mesma forma que a gente fala com os nossos pais, que a gente fala com os nossos amigos, que a gente fala muitas das vezes até com os animais, né? Tem gente que gosta de conversar. E, irmãos, ele quer que nós conversemos com ele, que nós tenhamos intimidade com ele. Foi um estudo não muito aprofundado, mas um estudo um pouco superficial, mas para que vocês entendam quem é Jesus, quem foi Jesus, e ele um dia vai voltar. Amém. Recomendo aos irmãos que leiam o Novo Testamento todo. O Antigo Testamento também é muito importante. A Bíblia, a gente tem que crer nela como um todo. Amém. Não só o Novo Testamento ou não só o Antigo Testamento. Amém. Mas eu recomendo que vocês leiam o Novo Testamento todo, porque fala claramente, abertamente sobre Jesus. Amém. O Antigo Testamento fala o tempo todo de Jesus. Amém. Mas é de uma forma ao qual, se os irmãos não procurarem entender, os irmãos não vão saber que está falando a respeito de Jesus. O Novo Testamento não. É abertamente o tempo todo Jesus, Jesus, Jesus. Aberto claramente falando sobre Jesus. Sim. Então leiam o Novo Testamento. Leiam Apocalipse. Não tenham medo. Apocalipse não é um acontecimento. É um livro de revelação. Tudo que está lá vai sim acontecer, mas nós não temos que ter medo. E lá fala muito sobre os sinais que vão acontecer antes da vida do nosso Salvador. Que já estão acontecendo. Sim, que já estão acontecendo e ainda vão acontecer. Sim. Então, irmãos, Jesus, ele te faz um convite nessa hora. Claro. Jesus faz um convite nessa hora. Você quer me aceitar? Porque a vida com Jesus é muito melhor. Verdade. Não quer dizer que não vamos ter luta. É verdade. Vamos ter muitas lutas. Só que a diferença é que Jesus está conosco. É verdade, meu Deus. E tudo com Jesus fica melhor. A luta ela não passa, a aflição ela continua. Porém, nós temos para onde correr. É verdade. Nós temos Jesus, o nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador das nossas almas. Amém. Jesus ele preparou uma morada para cada um de nós. Amém, Jesus. Assim como a gente viu alguns pontos aqui da existência de Jesus aqui na Terra, dele como Deus, ele preparou uma morada. Amém. Está lá em Apocalipse. Lá no finalzinho de Apocalipse, vocês podem procurar e ler. Fala sobre a Nova Jerusalém, o lugar onde nós vamos estar morando com Cristo. E lá não vai haver mais noite, porque o próprio Jesus é a luz. Amém. Eu vou deixar a oportunidade aqui com o Emerson agora, que ele vai estar lendo um texto para nós também. Não, só para completar, não vou ler não, só vou explicar bem resumido. Como ele falou, está escrito a mansão, também está escrito em João 14, 15 fala que o próprio Jesus, quando ele faleceu não, ele subiu. Ele entregou a sua vida, né? Ele entregou, né, por nós. Não foi só igual a gente, de repente, morreu, vai descansar, acabou. Não. Ele subiu e ainda trabalhou mais ainda. Como ele falou das mansões, e em João 2, João capítulo 14, versículo 2, fala que ele foi para fazer mansões. Lá na casa de meu pai tem várias mansões. E ele foi para fazer para nós, para fazer tudo melhor e ia voltar. Mas nesse período de ele ir e deixar até a sua vinda, ele deixou uma pessoa chamada Espírito Santo, o grande Amém. Consolador. Para que a gente não fique só. Para que a gente não fique angustiado, sozinho. Então, assim, e completando essa mensagem, aí ali fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vai Ninguém. ao Pai se não ser por ele. É verdade, meu Então, Deus. assim, vamos entregar realmente a Deus, vamos entregar a nossa vida realmente a Jesus, porque onde a gente não consegue ver um caminho certo, ele é o grande caminho. É verdade. Aonde a gente vive na mentira, ele é a verdade. Aleluia. E aonde todos estão mortos, ele é a vida. Amém, Jesus. Amém? Amém. E, irmãos, esse foi o nosso estudo do nosso quadro novo. Ainda não sabemos como ele vai se chamar, mas a gente vai procurar um nome para esse quadro. Estudos.
Estudo Pode bíblico. ser só estudos bíblicos, nos próximos a gente vai se aprofundando mais para ter mais conteúdo, mas espero que cada um de vocês tenham entendido. E como filhos de Deus, não pode faltar a oração, né? Amém. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, por esse estudo breve, ó Pai, da Tua Palavra, ó Pai, a respeito de Ti, Jesus. Pai querido, queremos te pedir, ó Pai, leva esse vídeo, ó Pai, para pessoas que estão precisando ver, Amém, Jesus. pessoas que precisam te conhecer, Amém, Jesus, Deus. pessoas que estão aflitas, que estão, ó Pai, à beira, ó Pai, da morte, Pai, estão querendo se matar nesta hora, ó Pai, Deus. que este, ó Pai, estudo venha, ó Pai, atingir eles como uma flecha no peito deles, ó Pai, e que eles possam ter esperança de vida novamente, Senhor. Amém, Deus. Pai querido, repreende, ó Pai, todo impedimento, ó Pai, de Satanás para que esse vídeo chegue às pessoas que precisam Deus. chegar, ó Pai. Pai querido, te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos falando de Ti, ó Pai, Amém, Jesus. porque muitos países, ó Pai, já não se pode mais, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 E a gente vai ficando por aqui, irmãos. A paz do Senhor.